Fala pessoal, vídeo novo começando aqui no canal. Hoje preso no trânsito de Floripa, segunda-feira, e eu vim aqui falar para vocês sobre o que é uma startup e como você pode criar a sua. Você que gosta de tecnologia, que já trabalha na área ou que deseja entrar nessa área de tecnologia, é muito importante você entender qual a diferença entre uma startup e uma empresa comum. Por quê? Porque senão você pode estar entrando num projeto tradicional de uma pequena empresa acreditando que seja uma startup, ou você pode estar buscando algo mais tradicional, mais tranquilo, tentando criar uma pequena empresa, mas entrando no projeto de uma startup. E assim, dizer o que é uma startup e quando uma empresa é uma startup ou deixa de ser uma startup é uma grande discussão no meio. Existem vários conceitos. Eu particularmente, acredito que startup, elas são empresas com alto potencial de crescimento. Então, não necessariamente é uma empresa pequena, Você tem inclusive vários tipos de empresas, startups, que já são bem robustas, elas faturam muito, Elas têm aí dezenas, às vezes até centenas de funcionários, mas ainda são enquadradas como startup devido a esse alto poder, esse alto potencial de crescimento delas. Então, aí eu acho que já tem um ponto bem claro do que diferencia uma startup de uma empresa comum. Uma startup, diferente de uma empresa comum, ela é aquela empresa que tem um potencial muito grande de crescimento, de ganhar mercado, de faturamento. Então, por exemplo, focar só no faturamento, no lucro, não necessariamente é uma startup. Uma empresa, por exemplo, que explora a parte mineral, extraindo ouro, extraindo minérios, ela tem uma empresa com potencial de faturamento muito grande, uma empresa que explora petróleo, mas não necessariamente ela é uma startup, porque aí você tem outro ponto muito interessante de startup, que é o ganho de escala. Então, o que é o ganho de escala? É aquela característica que permite com que você consiga atender cada vez mais clientes sem inflar, sem inchar a sua estrutura interna. Então, vou te dar um exemplo, Normalmente uma mineradora, ela vai precisar, para explorar mais terrenos, de mais maquinário, mais pessoas, Então, os custos, eles aumentam em proporção à profundidade, Mas você pode dizer assim, André, mas uma startup também tem essa questão, ela aumenta os custos de marketing na mesma proporção. Olha, pode até ser, Então a gente tem um exemplo de uma empresa que eu fiz uma mentoria há um ano e meio, que ela cresceu muito. Hoje ela está bem fortalecida no mercado, ela continua crescendo, Ela tem um potencial absurdo, está muito longe ainda de saturar o mercado dela. E eles também aumentaram os custos, porque botaram mais devs, mas também os custos, eu acho que o maior custo deles não foi nem equipe interna, foi a questão do marketing mesmo, de investir em propaganda e esse tipo de coisa. Então, no caso, o faturamento aumentou sim, mas os custos com marketing aumentaram. Mas qual que é a diferença? Na medida em que eles conseguem estruturar melhor as campanhas, retroalimentar o algoritmo das redes sociais, do Google, para tornar ele mais inteligente, o custo de aquisição de cliente ele vai caindo. Por quê? Porque os algoritmos descobrem qual o perfil do cliente ideal, qual converte mais, e da mesma forma o ciclo de vida do cliente ele aumenta, porque o produto, usando as métricas, entendendo qual cliente fica mais tempo, qual o cliente que paga mais rápido, ele faz com que aquele cliente custe mais barato e, por outro lado, ele fique mais tempo na plataforma e gaste mais. Então, isso é difícil conseguir numa empresa comum. As empresas tradicionais, normalmente, elas não monitoram todos esses aspectos da mesma forma que as startups. Existe sim, um movimento dentro do mundo mais tradicional que a gente chama de digital first. Então, algumas empresas hoje, elas já estão tendo esse cuidado de entender, anotar, entender, fazer análises sobre a aquisição do cliente, sobre ciclo de vida, mas ainda não é uma prática muito comum no mercado tradicional. Já no mundo das startups isso é muito comum. Então, dito isso, entendendo que uma startup possui características de, pelo menos, de escala e de alto potencial de faturamento e de impacto, enfim, como você queira entender, como você
pode criar a sua startup. O que você precisa para criar a sua startup? Você precisa saber programar, você precisa entender de produto, você precisa entender de negócio. A verdade é que, mesmo tendo dinheiro, é difícil você conseguir construir uma startup. Você sim, né, precisa buscar redução de risco por meio de métodos bem estruturados quando for pensar na sua startup. Então, eu diria que o primeiro passo para você criar a sua startup é você ter uma percepção de uma necessidade do mercado, uma dor do mercado, um problema, né, que você queira resolver, e que esse problema não seja um problema só seu ou do seu mercado, mas que ele seja replicável, que mais pessoas possam ter esse problema. E digo mais, que você consiga pensar uma solução, que você consiga levar para esse mercado, e essa solução ela possa ser padronizada. Então é claro que quando a gente pensa uma solução para um problema, a gente tem várias ideias, né? E você já quer construir tudo, você quer cercar, você quer fechar o escopo daquilo. Só que hoje, pessoal, né, para qualquer um aí que já leu a Lean Startup ou que tem alguma proximidade com esse mundo, já sabe que você tem que fazer primeiro o MVP. E o que é o MVP? O MVP é uma versãozinha do seu produto, ou eu diria até assim, uma versão de como você soluciona o problema, buscando solucionar o principal problema. Então, não adianta você querer resolver tudo de uma vez. Então, vou te trazer um exemplo, né? Se você quisesse criar uma solução para cobrança, você tem que focar só na cobrança. Não adianta querer fazer tudo, mandar e-mail, etc e tal. Você tem que fazer algo muito pequenininho, uma funcionalidade, uma feature, né? E isso pode ser realmente programada, ou você pode fazer ela utilizando formulários, o que quer que seja, para você validar. Então você primeiro tem que validar o problema, tá? Ver se o problema realmente existe. Se esse problema existir, você confirmar isso com alguns experimentos, enfim, com algumas entrevistas. Você tem que validar o mercado. Existe mercado, né, que tem esse problema? Qual o tamanho do mercado? Como é que você calcula isso, né? Você pode usar alguns estudos, pode ser do seu mercado que você já conheça, mas você tem que ver se no mercado esse problema é comum entre as pessoas desse mercado, desse segmento, né? E aí você tem que validar a solução para esse problema. Então, bom, tendo em vista que o mercado existe, tá? E que ele tem recursos para pagar pela solução do problema, seja porque quer economizar tempo, seja porque quer economizar dinheiro ou quer ganhar mais dinheiro. A sua solução, ela funciona nesse mercado? E aí, pessoal, como a gente está falando de um experimento, e quanto mais variáveis você colocar no seu experimento, é pior. Tá? Então você tem que tentar focar-se muito preciso e pensar assim, olha, qual que é a hipótese de solução que, se ela falhar, vai tudo pro brejo. Se você pegar essa hipótese, testar ela, e ela for bem recebida, ela gerar valor para o seu cliente, e aí quando a gente fala gerar valor, a gente está falando de resolver o problema, trazer dinheiro, né, reduzir custos, ou entreter o cliente, né, seja dependendo da sua solução, aí você começa a ter uma oportunidade de criar uma startup. E aí você vai ter que aplicar essa sua solução, essa funcionalidade, para mais e mais e mais clientes, resolvendo esse problema que ele tem. Se isso for replicável, aí você pode começar a construir o seu produto, né, ou o seu serviço em volta disso. Você começa a automatizar algumas coisas para a busca do ganho de escala, você tendo contato com seus clientes cada vez mais. Não é nada de outro mundo, tá? Hoje em dia você pode sim criar produtos tecnológicos utilizando uma infinidade de ferramentas. Então, se você não sabe programar, por exemplo, você pode usar ferramentas como o Bubble.io para prototipar, você pode usar o Google Forms, você pode usar o Lovable, e tem outras infinidades. Se qualquer pesquisa aí, você vai encontrar uma infinidade de ferramentas para criar o seu MVP, né, o seu mínimo produto viável. Tá? E lembrando que esse mínimo produto viável é aquele produto que garante que a sua solução ela resolve de fato o problema do cliente, e que o cliente pagaria, né, pela sua solução, seja com dinheiro, seja com o tempo dele. Aí depende muito de como você
encara o mercado. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na indústria de jogos, e a indústria de jogos, né, alguns jogos são monetizados por anúncios, né? Então, no caso de jogo, você precisa prender a pessoa para que ela assista os anúncios, ou você precisa segurar a pessoa para que ela faça micropagamentos, né, compre itens dentro dos games. Então, são essas as formas que você hoje, né, já que você entendeu o que é uma startup, agora você sabe como construir a sua startup. Tá? Esse é um assunto muito longo. Se você achou interessante, tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. A gente pode continuar com esse assunto. Espero que tenha ajudado você e uma ótima semana. Vou continuar aqui dirigindo até o serviço hoje à tarde. Abraços.